noite, pessoal. Não está ouvindo bem? Ei, som. Acho que está direito. Pessoal, antes de começar a palestra, queria avisar todo mundo que eu não sou membro da casa. Vocês vieram para uma casa espírita. Vocês vão escutar um monte de coisas que vão além do espiritismo, porque eu sou um amigo da casa. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa, pela equipe da casa, mas eu frequento a Cabana Espírita Nossa Senhora da Guia, lá na Glória. É uma casa que procura praticar o mediunismo em todas as suas manifestações. É uma casa de nação, é uma casa de umbanda, é uma casa de espiritismo também. E eu mesmo, em relação ao espiritismo, quando a gente fala do espiritismo como tríplice aspecto, né, a questão da religião, da filosofia e da ciência, eu adoto muito ele como ciência. Porque, por exemplo, filosofia, eu me identifico muito mais com a filosofia oriental. Eu acho ela mais eficaz em alguns aspectos. Ela revela o que está por trás das letras dos Vedas indianos e toda essa filosofia. Como falei, na minha prática religiosa é outra. Então, para mim, o espiritismo tem muito valor, é muito relevante para mim enquanto ciência, enquanto comprovação de uma série de fatos muito importantes, pela própria metodologia kardeciana também, né? E acho que é importante que a gente tenha hoje, né, estamos em 2016, que a gente consiga ter essa visão de olhar para a doutrina espírita, que está grafada no papel, e fazer como o protestante costuma falar, né? O protestante diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Nós temos que começar a olhar para a nossa literatura espírita e entender a moral da história, o que está por trás da letra. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é assinado, vários dos textos, pelos pais da igreja, por padres. Ele foi escrito na Europa, né? Ele pretendia, junto com todo o Pentateuco, todo o trabalho que Kardec fez, romper uma série de dogmas da Igreja Católica, que imperava naquela época. De um lado, os dogmas da Igreja Católica, do outro, um cientificismo totalmente materialista. Ele se propôs a romper com esses dogmas extremos. A gente tem que entender a nossa letra, a nossa escrita dentro desse contexto. E assim, isso tudo com o Espírito da Verdade e a equipe dele, fazendo isso com muito respeito e muito amor àquelas consciências que estavam ali. Então, mesmo dentro do Espiritismo, quando a gente pega e se aprofunda no estudo, a gente percebe que tem certas verdades que são veladas, como no próprio Evangelho. Aliás, o próprio Espiritismo já avisa isso, lá no Livro dos Espíritos, quando diz que o véu vai se levantando à medida que a humanidade progredisse. Então, por isso que eu gosto muito de poder comparar diferentes escrituras sagradas, diferentes textos de filosofia religiosa ou transcendental, chame como quiser, para que a gente, comparando, consiga perceber a unidade, o que está por trás da página. E acho que nós, espíritas, em 2016, deveríamos começar a ter esse enfoque também. Por quê? Até a gente aqui no Brasil transformou o espiritismo em religião. Esquecemos muitas vezes do aspecto científico e do aspecto filosófico. Muitas pessoas às vezes têm o hábito de ir na palestra como se vai à missa, tomar passe como se come hóstia, e no entanto não ir além, não dar um passo a mais, não ir na profundidade, não ir na pesquisa científica ou no estudo da discussão filosófica. E o próprio movimento espírita francês critica muita gente por esse excesso de religiosismo na hora de exercer o espiritismo. E acho que nós podemos e devemos aprofundar isso. Por isso, eu gosto muito da busca pelas escolas orientais,
porque o enfoque é muito diferente. Enquanto que a gente, no Ocidente, costuma praticar a nossa religião, tentando explicar Deus, tentando agradar a Deus, tentando dizer até quem é Deus, a gente esquece de tentar entender a si mesmo, agradar a si mesmo. Se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas reações, eu vou querer dizer para alguém o que é Deus, o que Ele sente, o que Ele faz, o que Ele pensa, o que Ele planeja. É no mínimo um pouquinho de presunção. E quando os Vedas, a filosofia oriental, vai dar esse enfoque no ser humano, uma das coisas mais importantes do que a ideia de evoluir, do que desenvolver virtudes, é de reconhecer-se enquanto partícula divina. É reconhecer que isso faz parte de todas as tradições religiosas. Você começa lá na Gênesis, dizendo que o homem foi feito à imagem e semelhança de... Gente, quem está aí dormindo, babando, responde. Cutuca quem está acordado, cutuca do lado. Lá na gente, todo mundo escuta isso desde a catequese. Deus fez o homem foi feito à imagem e semelhança de... Isso, obrigado, gente, valeu. Então, assim, isso faz parte também da cultura judaico-cristã, sabe? Jesus, essa máxima dos Vedas, Jesus expressava muito bem quando ele dizia: eu e o Pai somos um. Jesus reconhecia essa unidade com o divino. O Swami Chandramukha, que é responsável pelo movimento Hare Krishna aqui no Brasil, ele tem um ashram em Teresópolis, ele fala isso, ele explica isso com uma propriedade, com uma imagem muito bonita, muito lúdica, quando ele compara a fogueira com a faísca que sai da fogueira. O fogo da fogueira e aquela partícula, aquela faísca, têm as mesmas propriedades. Os dois têm calor, os dois iluminam. O infinito e o infinitesimal possuem a mesma essência. Assim é o divino, o Pai, e o divino, o Filho. Assim é o Criador, assim são as criaturas. Nós precisamos, para podermos nos harmonizar, para podermos alcançar a proposta de uma vida em harmonia, começar a pensar a respeito disso. Reconhecer o que você tem de bom, as suas luzes e as suas sombras. Afinal de contas, se Deus te fez com o lado bom e o lado ruim, Ele devia saber o que Ele estava fazendo. A gente se foca muitas vezes em combater os nossos vícios, aquilo que a gente define como mal. Nós temos esse mau hábito aqui no Ocidente, tudo a gente quer dividir em dois. Ou está de um lado do muro, ou está do outro lado do muro. Ou é bom ou é mal. Ou é vício ou é virtude. Ou é de Deus ou é do capeta. Sempre assim. Ou é espiritual ou é material. E não é bem assim. As coisas não são preto e branco. Entre preto e branco, você tem um monte de escala de cinza, mas uma gama enorme de cores. Um espectro enorme de cores. Então, assim, bem e mal é sempre relativo a alguma coisa. Se hoje eu estou no meu momento evolutivo, encarnação após encarnação, a consciência veio se individualizando desde o átomo até o momento de chegarmos ao arcanjo, como diz Ramatiz, do átomo ao arcanjo. Estamos nesse momento da nossa existência, com alguns aspectos de luz e alguns aspectos de sombra. Se é assim, Deus deve saber o que faz. Será que eu preciso tanto combater isso? Existe no Oriente, e Gandhi foi um grande exemplo disso, o conceito de ahimsa. Essa palavra em sânscrito significa não violência. Mas não é só uma não violência externa, de ser brando e pacífico, como Jesus também pregou muito bem no Sermão do Monte, ou de uma alimentação não cruel,
ou diversos outros aspectos da não violência que a gente pode buscar para exemplificar. O próprio Gandhi, que conseguiu fazer a revolução pela libertação da Índia sem dar um tiro, né? O único país que conseguiu a independência de forma pacífica, 100% e etc. Mas fala de ahimsa, fala de não violência contra si mesmo. Fala de aceitação de si mesmo. Você preferiu usar uma linguagem mais ocidental? A gente pega a fala de Jesus: ama teu próximo como? Pessoal, acorda aí, eu sei que a palestra é meio chato, vamos lá, por favor. Jesus falava: ama teu próximo como? A ti mesmo. Isso aí, né? Então assim, como a ti mesmo. Como eu amo o meu próximo se eu não me amar? Amar, né, tem a ver com admiração, tem a ver com respeito. Eu preciso me admirar, eu preciso me respeitar, me admirar pelo que eu tenho de bom, de potencialidades, de fortalezas, de virtudes, mas também respeitar as minhas limitações emocionais, as minhas limitações pelo momento evolutivo que eu estou. Eu preciso ter esse binômio comigo, senão como eu vou me amar? E uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não está de bem consigo mesma, ela vai dar uma patada em quem estiver do lado. Ela não vai ser receptiva com ninguém. Ela está de mal consigo mesmo, está de mal com a vida. Então é importante que primeiro nós nos proponhamos a fazer as pazes consigo mesmo. Mas para isso a gente também precisa desse autoconhecimento. A gente precisa aceitar esse momento evolutivo, a forma como Deus te criou, aceitar que você é a imagem e semelhança de Deus, mesmo que de forma infinitesimal. Quando eu olho, reconheço e aceito, eu estou fazendo um processo diferente do que a maioria das religiões ocidentais propõe. Geralmente a gente fala em evolução, em crescimento, a gente fala da escada de Jacó, da evolução dos planetas, progressão dos mundos. A gente fala de estabelecer um modelo de perfeição e se esforçar para copiar. Olha só que palavra pesada, se esforçar. Será que a jornada espiritual precisa ser de esforço? Ela certamente que não é de preguiça, não é de acomodação, porque se eu fizer as mesmas coisas eu continuo tendo o mesmo resultado. Mas precisa ser esforçada? Será que eu preciso estabelecer um padrão e me esforçar para alcançá-lo? Ou eu posso fazer um movimento diferente, mudança? Eu me olho, me conheço, me reconheço, me aceito para me transformar. Em quê? Na minha melhor versão. Olha só, completamente diferente o objetivo de atingir um patamar de perfeição de virtude e de eu me transformar na melhor versão de mim mesmo. Quando eu falo em se transformar na melhor versão de si mesmo, primeiro ponto, eu preciso de autoconhecimento e depois de aplicação. Esse autoconhecimento, gente, vale tudo. Vale o exame de consciência que a doutrina espírita te propõe. Você se encarar, se olhar dia a dia, perceber como você reagiu. Vale terapia convencional, porque o psicólogo, o terapeuta, vai poder te confrontar para você ampliar a sua visão sobre reações e sentimentos que você teve, que você nem parou para avaliar os porquês. O psicólogo pode ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. Acho que os psicólogos deveriam inclusive virar os sacerdotes do terceiro milênio, ou pelo menos uma mistura dos dois deveria acontecer, senão não tem sentido, a gente não vai evoluir. Vale tudo, vale mapa astral, mapa astral, está lá marcadinho uma série de experiências que você vai ter, você sabendo como você reagiu às que passou e como você pode reagir às que vão vir. Vale numerologia também mostra como é que as coisas funcionam. Vale outros tipos de terapia diversas, de vivências coletivas. Vale terapia de constelação familiar,
para você entender como são as suas relações com a sua família. Quem não conhece, quiser depois conhecer, é uma terapia de um alemão chamado Bert. Ele não é Gert, não, é Bert. Gert sou eu, ele é Bert, com B. É sensacional, ajuda você a entender como que os seus traumas infantis afetaram as suas relações com a sua família e com as pessoas à sua volta. É fabuloso. Tudo isso de autoconhecimento vale a pena. E você, reconhecendo isso, transformar numa ação prática é muito importante. Como? Como que eu transformo isso numa ação prática? Ontem eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso. E se tem um exemplo, eu acho que isso é lúdico para todo mundo, o exemplo dela. Ela tem problemas de relação com a mãe. Ela diz assim que ela e a mãe falam: olha, é melhor a gente se resolver agora, nessa vida, que é pra gente não ter que ficar vendo outra de novo. E aí eu falei com ela: olha, você olha e percebe que você tem certas emoções, certas reações, que você às vezes fica irada com a sua mãe e tem certas reações. Se você já sabe como você funciona, já sabe como você reage em certas situações, se você se conhece, o que você faz? Faz igual o ditado árabe: deixa passar um dia e uma noite. Você no dia seguinte, você não engole aquele sapo, que aquele sapo vai virar uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa ruim ele vai virar. Não adianta a gente pegar as nossas emoções, negá-las. Aliás, o próprio espiritismo, assim como os Vedas, gostam. Sai Baba, então, que era um grande guru indiano, um avatar, um cara fantástico, também usa essa mesma imagem que o espiritismo usa para as emoções, como cavalos. As emoções são cavalos desgovernados. Você não tem que matá-los, você tem que selar, botar rédeas e conduzir. Então, no caso dessa menina, não precisa engolir o sapo, não precisa negar a emoção. Se posicione, fale o que você pensa, manifeste seu sentimento, mas se você já sabe como você é, pode deixar para o dia seguinte. No dia seguinte você vai se posicionar sem engolir o sapo, sem vomitar a cobra. Porque se eu não quero me violentar, não posso fazer ao outro o que eu não quero para mim mesmo. Se eu não quero me violentar, de não manifestar as minhas emoções e meus sentimentos, eu não posso transformar isso numa espada que maltrate, que provoque reações negativas no meu próximo. Então eu tenho que ter esse meu ponto de equilíbrio. E esse conhecimento, essa busca, me permite de fato trabalhar para ser melhor, não para ser perfeito, para ser a minha melhor versão. E esse exercício de se tornar a melhor versão de si mesmo é diferente, pelo que os grandes mestres da espiritualidade falam. Ele é diferente, por exemplo, de um exercício de academia. O exercício de academia você vai fazendo diário e vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Essa descoberta espiritual é um estalo. Enquanto você está desenvolvendo um sadhana, uma disciplina, uma prática espiritual, você está adquirindo. O que seriam práticas espirituais? O estudo, por exemplo, é uma prática espiritual. Ir a um grupamento religioso onde você pratique mediunismo é uma prática espiritual. Uma vivência, o yoga é uma prática espiritual, é uma disciplina espiritual. Mas em dado momento, você não vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Em dado momento você tem um clique. Em dado momento, você de forma natural e espontânea começa a agir de forma melhor no automático. Enquanto você está fazendo, em dado momento, como diz Emmanuel fala, a disciplina antecede a virtude. Pelo teu autoconhecimento, você começa a se disciplinar, começa a praticar uma versão um pouquinho melhor. Daqui a pouco, de forma espontânea, você começa a ter reações emocionais à vida mais inteligentes, mais espertas. Com perdão aí da fala complicada, mais espertas, mas é mais esperta. Você dá respostas mais espertas, mais inteligentes, mais eficazes para os desafios da vida, porque você começa a conhecer suas emoções,
começa na disciplina, daqui a pouco está na espontaneidade. E algumas coisas ajudam nessa prática, não só as disciplinas espirituais e o estudo, mas, por exemplo, uma coisa importante, associação com os homens santos. É uma coisa que se prega muitíssimo no Oriente. Minha avó dizia assim: diga-me com quem andas e te direi. Pois é, de fato, se você pega e fica andando, não é só porque você vai ser julgado por quem você está andando, nem estou dizendo para ninguém ser puritano e não se misturar com os outros, não. Mas, de fato, as pessoas que a gente convive, a gente está fazendo trocas de informações, trocas mentais, trocas energéticas. Se você está andando com pessoas que estão no seu patamar, você tende a ficar no seu patamar. Se você está andando com pessoas que em algum aspecto estão num patamar abaixo que você, naquele aspecto você não está ganhando nada. Talvez esteja até se nivelando por baixo, se acomodando. Agora, quando a gente tem convívio com grandes almas, seja esse convívio pela prática mesmo de estar no dia a dia com alguém que seja iluminado, seja você ter contato com essas almas iluminadas, com essas grandes almas, através de livros, através de estudos, através do YouTube, né, através de filmes, tudo isso a gente está mentalmente se ligando. Então, quando eu pego e estudo muito, por exemplo, o mestre iluminado, que é referência para a gente, é aquele cara lá, Jesus. Quando eu estou estudando muito sobre Jesus, eu estou tendo uma associação com ele. Eu começo a pensar como é que ele falaria, como é que ele sugeriria nesse assunto, né? Se eu começo a assistir vídeos sobre a biografia de algum homem santo que seja referência, aquelas referências vão ficando. Eu acho que eu contei isso em outra palestra que eu tive aqui, vou contar de novo, porque eu acho que essa imagem é ótima. Na África, a hiena, ela tem um hábito, porque ela percebe que onde tem o lago, onde os animais vão beber água, na hora que o elefante está chegando, antes dele chegar, todos os animais se afastam, até o leão se afasta, e o elefante bebe água sozinho, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. O que a hiena faz? Ela se esfrega nas fezes de elefante. Assim ela evita predadores, porque ela está cheirando igual a elefante. Nós precisamos nos esfregar na aura e no pensamento de irmãos mais velhos, que já estão mais à frente. Isso é importante, isso ajuda, né? E nos favorece, principalmente para o objetivo da encarnação. Para que a gente encarna? A gente não encarna para adquirir conhecimento. Você já encarnou em todas as culturas, você já tem um monte de conhecimento. Você, ser espiritual, no teu cérebro espiritual, naquela parte que não ficou limitada por esse cérebro físico em que você está encapsulado, já tem todos os conhecimentos de matemática, de física, de química, de filosofia. Você vai encarnar para estudar mais? Você já conhece diversas culturas, você encarnou mais de 50 vezes. Você tem uma bagagem cultural enorme em algum lugar do teu inconsciente. Dizem que o objetivo da encarnação dos espíritos é para você resolver complexos e desatar nós emocionais. Ou seja, para que a gente tenha um desembrutecimento de emoções. O que você está fazendo para desembrutecer as suas emoções? Quando eu estou propondo essa mudança de visão, ao invés de eu tentar ser perfeito, me impor um modelo de perfeição, eu tentar buscar ser a minha versão de mim mesmo, uma das coisas que mais eu quero me livrar, e gostaria que os meus irmãos também se livrassem, é a culpa. A culpa e o remorso talvez seja a única emoção inútil. A culpa e o remorso talvez seja a única emoção inútil, que não traz nada de bom. Porque, por exemplo, o arrependimento, se eu faço algo que eu me arrependo e eu tenho uma vergonha temporária daquilo que eu fiz, eu tenho a humildade de reconhecer que aquilo precisa ser mudado, aquilo é útil. Mas o remorso, eu ficar me lamuriando por semanas, meses, tem pessoas que carregam culpas por anos. Não se aceitar
não admitir-se podendo cometer uma falha, um erro, isso é uma maldade tremenda com si mesmo. E aí entra o que eu falei, que eu valorizo muito da ciência espírita. Porque pelo espiritismo eu aprendi que a culpa, por exemplo, o que eu aprendi? O nosso perispírito, o nosso corpo astral, ele é reflexo da minha vida mental, da minha vida emocional. Portanto, assim como o meu corpo físico é um ecossistema que, dependendo das químicas que eu libere, proliferam certas bactérias, certos vírus, meu perispírito também. Esse corpo é uma duplicata do outro. Pelo contrário, lá é até mais complexo. Então, existe todo um ecossistema vibracional no meu perispírito. E ali vão se abrigar formas de vida correspondentes. De acordo com a minha vida mental e emocional, eu vou atrair certos tipos de vibriões, certos ovoides, eu vou criar elos com outros bolsões de espíritos que pensam e vibram e sentem igual. Na outra palestra que a gente fez sobre feitiço, eu mostrei o quanto que a aura interfere para que um feitiço entre na pessoa, no sistema da pessoa. Você tem toda uma gama de magnetismo físico desequilibrado de ambientes e de pessoas que você começa a absorver. A culpa refletindo nessa vida mental e emocional, nesse ecossistema, permitindo você absorver, por exemplo, um ovoide, que é um irmão que temporariamente já perdeu a razão, a consciência, já se deformou. Quem quiser depois se aprofundar, Dr. André Luiz fala muito no Evolução em Dois Mundos. Na palestra que nós fizemos aqui sobre ectoparasitas, eu também falo um montão sobre isso. O ovoide, quando ele se associa a esse irmão que está sem razão, sem a sua consciência, ele se associa, aquilo começa a formar um processo de simbiose na mente do encarnado e do desencarnado, que aquela monoideia enlouquecida daquele obsessor, daquele ectoparasita, começa a atuar na mente, no pensamento, no sentimento da pessoa que está encarnada. E aí, aquela monoideia, aquela ideia obsessiva, fixa, que é do encarnado e do desencarnado, começa a obstruir a capacidade de pensar, de refletir e a capacidade afetiva. Quantas pessoas, com o passar dos anos, ou por traumas, ou por obsessões, ou até por uma obsessão mais grave como essa, se tornam pessoas duras, amargas, que não conseguem manifestar a sua afetividade. Nós somos seres afetivos. Deus não é amor? Todas as filosofias religiosas pregam isso. Não é à toa que Sai Baba, que eu citei, ele diz assim, Sai Baba é um guru indiano, mas ele diz assim, você não tem que virar hinduísta. Se você é hindu, se você for muçulmano, se você for judeu, se você for budista, ele diz assim, se aprofunde na sua religião, que quando você transpassar os ritos superficiais e for na essência, você vai encontrar o amor. Todas elas pregam o amor, todas elas dizem que Deus é amor. Se eu tenho que ser a imagem e semelhança dele, eu tenho que manifestar esse amor. Eu tenho que manifestar essa afetividade, esse amor por mim e esse amor pelo meu próximo. Não é à toa que Jesus falava que o amor cobria uma multidão de pessoal que está dormindo, vamos acordar. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso aí, agora acho que até o pessoal do corredor ajudou lá fora. Hein? Então, assim, isso que Jesus falou, ele não está falando só de karma, a gente pode entender em camadas diferentes as parábolas. Ele está falando de karma na ideia de que você ter atitudes amorosas compensem atitudes não amorosas, ou atitudes que foram contra a lei de amor e caridade, mas quando a gente ama, esse amor que nós sentimos por alguém ou por um grupo de pessoas, ele não cobre uma multidão de pecados que você cometeu. Ele cobre uma multidão de vícios. O ser que ama, ele naturalmente, por um processo natural, certos hábitos são abandonados.
porque ele tem o foco dele no ser amado. Seja o amor de um homem por uma mulher, seja o amor de uma mãe por um filho e vice-versa, ou por um grupo de pessoas, seja um amor por um grupamento de trabalho espiritual, como uma agremiação de um centro espírita, um terreiro de umbanda ou qualquer outra coisa. Esse amor, quando a gente consegue desobstruir os nossos canais afetivos, quando a gente consegue agir de forma como a gente agia quando era criança, com mais espontaneidade, com mais vivacidade, a gente consegue cobrir uma multidão de pecados. Nossa história da luz e da sombra, eu aceito a sombra, eu me conheço, eu começo a ter certas disciplinas, eu começo a agir de forma mais inteligente, mas eu também começo a deixar essa minha luz, que eu também reconheço, essas minhas virtudes, se manifestar de uma forma mais intensa, porque na hora que eu começo a amar naturalmente essas virtudes, uma pessoa que está amando, ela é mais paciente, ela é mais benevolente, ela compreende mais o outro, ela perdoa, ela é indulgente, sempre. Isso é um processo natural e a gente precisa, esse é o objetivo dessa nossa encarnação. E sem tanta preocupação, nosso destino, né, depois que a gente passar por essas encarnações, é as estrelas. Somos seres espirituais, eternos. Graças a Deus, a perfeição nunca vai ser alcançada. Se alguém criou para você esse mito, vai estudar espiritismo. Porque o que é perfeição no planeta Terra não é em outro. A história de que bem e mal é relevante depende do com que você está comparando. Quando você achar que você virou um espírito perfeito, um espírito puro, você vai descobrir que não. Que em outros lugares existem outros entendimentos do que é pureza. Graças a Deus que a gente nunca chega na chegada. Então a gente também pode começar a parar de se preocupar em chegar nessa chegada inatingível, que só nos gera frustração por não alcançá-la, e começar a pensar, por exemplo, como diz no... Deixa eu pegar a cola aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 10, eu decorei, tá? O homem não procura elevar-se acima do homem em mundos superiores, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Em mundos superiores, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Mundos superiores pode ser aqui ou em qualquer outro lugar. A gente às vezes fala, né, da evolução do próprio planeta Terra, que em dado momento pessoas vão para um outro planeta primitivo, aqui vai virar planeta de regeneração. A coisa não vai acontecer de uma vez só, não, tá? Você olha para a Terra de hoje, você olha para certos países, e você diz, isso não é um planeta de prova e expiação. Esses países não são um planeta de prova e expiação. Você olha para a Islândia, eu acho que a Islândia deve ser um lugar legal, nunca fui, mas você olha para a Islândia, para o Japão, você diz assim, você vê que o coletivo, que a ideia de civilização, onde pela ética, o interesse coletivo prepondera realmente sobre o individual. Você diz, caraca, parece que já é um planeta de regeneração. Agora você olha para a Etiópia, que vive uma ditadura horrorosa, situações péssimas da população, e você diz, gente, isso não é um planeta de prova e expiação, isso é um planeta primitivo. As pessoas que estão ali estão sofrendo coisas terríveis. Então, a Terra, na média, é um planeta de prova e expiação, mas existe espaço para algumas sociedades mais, outras menos, e assim vai continuar também. Mas se você, por exemplo, consegue se iluminar, consegue a sua melhor versão, e a Terra muda de patamar e você precisa ir para um planeta primitivo, qual o problema? O homem que tem consciência de si, da sua unidade divina, ele pode estar em qualquer lugar, que ele vai procurar servir o seu próximo. Quantos espíritos iluminados, que poderiam até já estar em planetas mais avançados do que a Terra, se propõem a estar aqui trabalhando na crosta, junto de nós, ou em vales muito sombrios do umbral. Eu posso estar no umbral sofrendo, penando, ou eu posso estar no umbral trabalhando, sendo útil. Posso estar nesse umbral aqui físico, que é
o planeta Terra e está sofrendo, penando, ou está procurando ser útil. Posso estar num outro planeta que seja primitivo e não estar me importando com isso. Por isso que Jesus falava, tantas vezes tentava trabalhar para o povo, a ideia de que o reino dos céus está dentro de si, está dentro de você. Estar no paraíso ou no inferno não é um lugar, não é uma situação geográfica, é uma situação emocional. Então, quando eu consigo reconhecer essa minha natureza eterna, de que eu sou o que eu sou, além dessa personalidade, além desse corpinho transitório e destrutível, eu começo a ter uma tranquilidade em relação à minha vida espiritual, em relação à minha transcendência, propriamente dito. Você vê que muitos desencarnam. Eu peguei aqui também na cola, decorei, tá? Não vou colar aqui só para garantir. Mas eu peguei uma questão aqui do Livro dos Espíritos que fala do quanto que essa ilusão de não reconhecer-se como ser eterno pode causar um mal a uma pessoa, que é a 973, diz assim: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo que as sofre, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Nada pior para alguém que pune, que está sendo punido, do que achar que jamais vai conseguir superar a sua dor, a sua culpa, o seu remorso. E nós temos a oportunidade, pela doutrina espírita e todas as doutrinas espiritualistas que existem, de reconhecer esses conceitos como de eternidade, reconhecer que a gente vai progredir sempre, que cada vez nós teremos uma melhor versão, mas se respeitando, se amando, indo além da superficialidade desse mundo de dualidade e de ilusão. Para isso, não adianta a gente querer simplesmente viver uma religião. Ramatiz tem uma ideia, claro, que ele falando sobre os espíritas, ele cria uma imagem, Ramatiz, que eu acho muito interessante. Ele fala da nossa consciência como um iceberg. A ponta do iceberg está fora do mar e aquela massa gigantesca dentro da água. Na superfície do mar, o iceberg pode receber a influência de brisas de novas doutrinas, que é a parte consciente. Mas no inconsciente, nós somos arrastados pelas emoções que já estão ali presentes há séculos. Há séculos nós encarnamos e reencarnamos com maus hábitos emocionais contra nós mesmos. Então, por mais que muitas vezes a doutrina espírita sopre um vento numa determinada direção da nossa consciência, o nosso inconsciente nos arrasta em outra direção. Em setembro eu estava aqui na palestra do Setembro Amarelo e a pessoa que estava falando deu um dado que me deixou estático sobre suicídio. Ela disse que quando pega o suicídio e vê por religião, o espírita em média tem um dobro de casos de suicidas do que as pessoas que frequentam outras religiões. Olha que coisa incoerente, se você pensar o quanto que a doutrina espírita mostra, o quanto que a gente se lasca se a gente fizer uma barbaridade dessa contra a própria vida, o quanto que a doutrina espírita mostra que nós não somos esse tempo transitório, que as coisas passam, e o mundo espírita se suicida. Que papo é esse? Como é que isso acontece? Isso acontece porque o fenômeno e a lógica do espiritismo no nosso consciente nos convence, mas não nos converte. O fenômeno e a lógica do espiritismo no nosso consciente nos convence, mas não nos converte. Nós precisamos nos converter. Não ao espiritismo, não ao cristianismo, mas ao amor a Deus, ao amor próprio. Nós precisamos de todo esse trabalho que eu estou propondo a vocês,
para que a gente consiga se aprofundar, se sensibilizar. E para isso a gente precisa encaminhar essa ilusão que a gente tem há anos e encarnações e encarnações, de que a religião vai fazer alguma coisa pela gente. A religião vai me salvar, a religião vai te salvar e você encarna de novo. Você foi budista, encarnou de novo. Você foi protestante, encarnou de novo. Foi católico, cumpriu todos os rituais e encarnou de novo. Vai ser espírita e vai encarnar de novo. Religião não vai salvar ninguém. Religião não vai salvar ninguém. A própria Bíblia diz isso. Não lembro qual é o apóstolo, acho que é Tiago, que fala que a salvação é individual. Então não sei por que o protestante e o católico, que prezam mais pela Bíblia, acabam achando que a religião vai salvar, e muito menos nós que somos espíritas ou praticamos uma doutrina espiritualista. Como que nós vamos criar esse mito? Somente você pode se converter, só você conhece a parte do teu inconsciente para onde te arrasta. Só você, pelo autoconhecimento, vai poder perceber como você se sabota em termos espirituais ou afetivos. Você precisa disso. Você precisa trabalhar pela sua conversão. Você precisa trabalhar para ter atitudes emocionalmente mais inteligentes e construir a sua própria felicidade. Você é construtor da sua própria felicidade. Felicidade é um estado de espírito. Esteja você encarnado, desencarnado, no plano que for ou no planeta que for. Ser feliz ou não é como você escolhe reagir às frustrações que a vida vai te apresentar. Não é à toa que Jesus trazia essa questão de empoderar a pessoa mesmo, o discípulo, quando virava e dizia assim: vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer e muito mais. Jesus, que é a referência para todo o ocidente de mestre iluminado, chamava você para a sua responsabilidade, para as suas possibilidades. Olha que coisa bacana, se nós tivermos ouvidos de ouvir. Precisamos nos libertar da máscara do ego temporário. Este ego, esta personalidade, nós formamos nessa encarnação. Você acha que você tinha essa personalidade desde outras vidas? Não, você nessa vida, você muda o seu jeito de ser. Olha como você era 10 anos atrás. Sua personalidade era igual a de hoje? Quando você tinha, eu vi um post esses dias no Facebook que dizia assim: o seu eu de 8 anos se encontrasse com o seu eu de hoje, aprovaria o que você se tornou? Eu estava estudando um vídeo sobre a importância da criança interior, de resgatar a criança interior, porque a criança interior é justamente o que vai nos trazer a espontaneidade, o entendimento da pureza, né? E que a criança, conforme ela vai passando por traumas, por dores, por vergonhas, ela vai montando a sua personalidade, que vem de persona, que significa máscaras. A formação da personalidade é a formação de máscaras. Você se esconde do coletivo. Aquilo que você não quer expor, aquilo que é do teu íntimo, você mascara. E o problema é que a gente às vezes mascara tanto que a gente começa a se identificar com essa personalidade. Eu sou o Gert, eu sou assim, eu faço assado, eu sinto desse jeito. Não! Eu sou uma partícula divina com todos os potenciais. Eu preciso resgatar essa criança interior que vai me trazer a espontaneidade, a alegria de viver. Criança entende muito bem isso, dos vós sois Deus. Não é criança que brinca de ser princesa, rei, Deus, deuses mitológicos. A gente precisa começar a alimentar também nesse nosso estudo, nesse autoconhecimento, formas da gente trabalhar esse inconsciente e resgatar a nossa criança interior. Deus já criou uma metodologia fabulosa. Encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, que é para você aprender a ser criança. Imagina, se nós só vivêssemos em corpo espiritual eterno.
Nós só teríamos sido criança uma vez? Não. Então, se a gente precisa reencarnar e reviver, é porque a gente precisa modificar essa personalidade turrona através de outras personalidades e resgatando essa criança interior. Precisamos aprender a brincar de ser reis, príncipes, princesas, deuses. É interessante que a criança, ela não tem preconceitos, ela não divide tudo em caixinhas, ela não tem preconceito religioso. Eu sou dessa religião, você é dessa, não me misturo. Não. A criança é universalista. Ela não tem preconceito étnico. A minha cor é essa, meu cabelo é assim, o meu tornozelo é assado, aquela outra criança tem uma coisinha, tem um dedo a mais. Não, a criança não está nem aí, ela quer brincar. É isso que ela quer. E nós precisamos, se a gente realmente quer um planeta melhor, uma sociedade melhor, nós precisamos começar a parar de dividir tudo em caixinhas, em bloquinhos. Eu sou desse grupo, eu sou daquele. A gente precisa fazer, ir um pouco além. Eu quero propor uma coisa a vocês. Cadê o Vitor? O Vitor está onde? Vitor! Cadê você? Vem cá me ajudar. Eu quero propor uma coisa a vocês. Chama sua irmã, seu pai, sua mãe. Bota quem estiver aí também, chama na sala. Eu quero propor a vocês o seguinte. Vamos todo mundo ficar de pé. Larguem aí as bolsas, bota. Você não fica de pé não, porque você está com o neném no colo. Você não pode ficar de pé não, hein? Vamos ficar de pé, soltem bolsas, soltem suas mãos. Quem está no corredor também, hein? Quem estiver no corredor, nas outras salas, eu daqui estou vendo. Se não ficar de pé, eu vou ficar triste, hein? Quem tiver qualquer coisa na mão, vamos colocar de lado e vamos começar a trabalhar para a gente ter uma visão mais ampla sobre nós mesmos. Vamos começar a aceitar mais a nossa natureza amorosa, a natureza divina, né? Deus é amor, amor é Deus. Então, olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha para alguém que está do seu lado. Fala para essa pessoa. Pega na mão, pode pegar na mão. Dá a mão para essa pessoa. Olha para ela, olha nos fundos dela e dá assim, boa noite. Boa noite. Diz assim, eu me amo. Agora olha bem no fundo dos olhos dela que você vai ver uma imagem. Olha bem nos fundos, você vai ver que está refletindo uma coisa. Repara, o que está refletindo? Você vai ver que tem a sua própria imagem refletida. É a sua imagem, é a imagem de Deus. Agora olha para quem está do outro lado, troca de parceiro. Dá a mão para essa outra pessoa. Agora você dá um abraço nessa pessoa. Abraça essa pessoa que você nunca viu na sua vida, talvez. Abraça ela. Diga agora assim, eu me amo. Olha no fundo dos olhos. Agora diz para essa pessoa, eu te amo. O Deus que habita em mim ama o Deus que habita em você. Eu te amo e acima de tudo eu me amo. E vou sair daqui cada vez manifestando mais amor. Vou construir uma realidade mais amorosa. Eu me comprometo com você. Eu me comprometo comigo. Eu te amo. Então vamos cantar todo mundo junto agora, junto com o Vitor. Eu falasse a língua dos homens. Pode se abraçar, pode bater palma. Vamos cantar no coro só, todo mundo conhece. Sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mais. Bate com vontade, levanta a mão. Deixa a criança se manifestar, sua criança interior.
eu falasse a língua dos homens, eu falasse a língua dos anjos, sem amor. Vamos se abraçar todo mundo num abraço só. É um querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se que contente, é cuidar que se ganhe e se perder. Coisa linda de se ver, gente. É um saci preso por vontade, é seguir a quem vence o vencedor. Era um termo que nos mata, lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Vamos acordar. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Acordando a criança interior. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Batendo palma de novo, gente. É só o amor que conhece o que é verdade. A vida eu falasse a língua dos homens, eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só amor.